Juízes 7. Aleluia. Amém? Vamos ler até o verso 3. Juízes capítulo 7, verso 1 a 3. Diz assim: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra. Pois a Tua Palavra é luz, é lâmpada, e é através dela que nós crescemos na fé. Que o Senhor nos dê a compreensão, Senhor. Teu Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu apresente a Tua Palavra com sabedoria e possamos crescer, possamos desfrutar e receber graça. Nos instrua, Pai, dependemos 100% de Ti, Senhor. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 7 de Juízes. Vemos aí nessa empreitada o povo de Israel na terra prometida, instalando-se na terra prometida e se deparando com os desafios. A incredulidade, a rebeldia, a desobediência, e eles viram o resultado deste comportamento. Deus, pela graça e misericórdia, levanta libertadores, que são chamados juízes, para corrigir o povo, libertá-los da opressão e fazê-los se voltar para o Senhor. Então nós vimos no início de Juízes como o início do livro mostra o resumo e a introdução de como vai ser a realidade do livro de Juízes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 até o versículo 6. Ali ele mostra ainda o povo conquistando ainda o que faltava da terra e a desobediência em obedecer a palavra de Deus, desobediência à palavra do Senhor, pois Deus deu a ordem que eles tomassem posse da terra e expulsassem todos os inimigos, ou todos os habitantes. Eles não atentaram. No capítulo 2, nós vimos claramente como as gerações que foram passando, as gerações futuras, ou as gerações que foram chegando, não conseguiram ter as informações necessárias para crer no Deus eterno. E aí surgiu uma geração que não conhecia Deus, que não sabia dos feitos do Senhor. Isso resultou em uma geração, em um povo
que se entregou aos deuses e às práticas dos povos daquela terra. Com isso veio a opressão, e aí essa a realidade do livro de Juízes. O povo desobedece, sofre, vem a perseguição, eles no sofrimento se arrependem, clamam a Deus, Deus levanta o libertador, e quando esse libertador está vivo, eles servem a Deus. Após a morte do libertador, eles voltam a praticar as coisas contrárias. Então nós vimos isso. E agora chegamos, na verdade, já, na semana passada, já tínhamos iniciado o chamado de Gideão, no capítulo 6, onde Deus chamou Gideão para libertar o povo dos... Quem era o povo mesmo? Os midianitas. Quem mais? Eram os midianitas, eram os principais. Tinha também os... Alguém leu aí o capítulo 6? Lembra do capítulo 6? Lembra? Midianitas. Quem mais? Samuca, sabe? Começa com A. Os amalequitas. Muito bem. E todos os outros povos. Eles falam os midianitas, que era o principal, os amalequitas e todos os outros povos vinham e devastavam a nação de Israel, fazendo com que os israelitas fizessem suas casas. E qual eram os locais que eles construíam suas casas? Eles faziam as casas aonde? Nas cavernas, nas montanhas, em fortalezas, construindo fortalezas, né? Só que os midianitas, eles não tinham, por conta dos israelitas fugirem, viverem escondidos, eles apenas vinham na hora da colheita, devastavam a colheita, arruinavam tudo, deixava tudo destruído, para que não houvesse nada para Israel. Isso causou uma grande... Isso resultou em quê, irmão? Você lembra? Uma grande pobreza. Pobreza extrema na nação. E pobreza faz muita gente se arrepender. Fome, dificuldade faz muita gente se arrepender e enxergar que sem Deus não dá, não. Eles se arrependeram, clamaram a Deus, e Deus levantou Gideão. Gideão estava malhando trigo, onde se prensava uvas, para despistar dos midianitas, e aí Deus o chamou e o levantou. E no final do capítulo 6, Gideão convoca o exército. Desculpe. Gideão convoca o exército para lutar. Só que Gideão faz a convocação, mas os midianitas, amalequitas, os outros povos se reuniram como um grande exército para não só agora destruir as plantações, as colheitas, não só isso agora, mas agora devastar Israel, matar, eliminar os israelitas. Então agora o foco eram os israelitas, lutar contra Israel. Mas aí vem o capítulo 7. O capítulo 7, que vem a continuação do capítulo 6. No capítulo 6, Deus dá a prova a Gideão. Não, eu vou libertar Israel, você vai vencer. Deus dá a prova. Qual foi a prova que Deus deu, que Gideão fez com Deus? Novelo de lã. Como era feito? Hã? Como?
Depois. Muito bem, muito bem. Ele fez essa prova, porque Deus controla todas as coisas. Deus controla onde vai cair a chuva. Deus pode realizar tudo o que Ele quiser. Então Ele disse: olha, Senhor, se só o novelo de lã, a bola de lã, estiver encharcada com orvalho e toda a terra estiver seca, aí eu vou saber que o Senhor está comigo. Quando ele acorda de manhã, pega aquele novelo lá e espreme uma tigela cheia de água. E tudo seco ao redor. Aí ele diz assim: não se irrite comigo não, mas eu quero só mais uma provinha. Faça o contrário agora, que toda a terra esteja encharcada e que o novelo esteja seco. E aí quando ele acorda, está toda a terra lá com orvalho e o novelo completamente seco. Então Deus controla, imagine, onde vai estar encharcado ou não. O natural é o que? O natural é tanto o novelo quanto a terra, tudo com orvalho. O natural é isso, é todos serem alcançados. Mas naquele momento, para responder essa prova, esse teste, essa confirmação que Gideão pediu, o Senhor controlou onde o orvalho iria cair. Imagine. E ele fez a especificação. Tanto é que a Bíblia diz que Deus dá ordem ao mar para que ali ele estabeleça o seu limite, né? Então, Deus comanda tudo. E aí ele se alegrou, pronto, deu a prova, reunindo todo aquele exército, e aí chegou para ir à batalha. Então, capítulo 7 é a batalha. Gideão vai à batalha contra os midianitas, amalequitas e outros povos. Olha aqui nesse capítulo 7, nós temos 3 coisas aqui importantes. Primeiro, é Deus fazendo a revista e estabelecendo aqueles que irão para a batalha, né? Deus faz essa convocação, essa revista, e determina quem vai. A segunda coisa importante é o encorajamento de Gideão. Deus o encoraja para que ele mantenha-se firme e possa ir à batalha. E o terceiro aspecto é a batalha em si acontecendo e Deus mostrando que a vitória não vem dos homens, a vitória vem de Deus. Mandora, quem peleja é Deus. Amém? Aqui ele prova claramente que não é pela força do braço, não é pela nossa força, mas é por Deus. Isso aqui tem que ser uma grande lição para nós, como igreja. Os tempos mudaram, as circunstâncias são diferentes, mas problemas acontecem, batalhas e dificuldades. Gideão estava diante de uma grande dificuldade, e ele pôde ver essa ação gloriosa de Deus. Nós também, nesse tempo, nós precisamos crer no Deus que controla o orvalho. Olha, Deus que controla o orvalho. Deus que controla o local onde o orvalho vai cair. Deus que controla onde a chuva vai descer, onde a chuva vai cair. Deus que controla todas as coisas. Deus pode mandar chuva em determinado local. Você já viu algo parecido? Interessante, você está na rua assim, já acontece isso, está chovendo aqui, mas aqui não está chovendo. Você já presenciou isso? Bom, aqui está chovendo, mas, gente, que não está chovendo aqui. Claro que é a nuvem e tal, mas Deus, Ele que faz. Se Ele tem um propósito a ser estabelecido, Ele realiza, Ele age controlando todas as coisas. Amém? Então, o terceiro aspecto é a vitória vem de Deus. Deus é quem garante, Deus é quem age, Deus é quem intervém na situação.
Tá bom? Primeiro vamos ver Deus fazendo a revista da tropa, determinando quem vai à batalha e mostrando por que essa seleção. Ele vai mostrar isso, tá bom? No versículo 1, nós vemos aqui que Gideão estava com todo o seu exército e acampado junto à fonte de Arode. Interessante é que Gideão, com o seu exército, estava na parte alta. Os medianitas, amalequitas e os outros povos estavam no vale, na parte baixa, ok? Ele reuniu todo o exército. Com essa convocação, com essa reunião de todo o exército, conseguiu agrupar 32 mil homens. 32 mil homens. Então, Gideão tinha um grande exército ali com ele. 32 mil homens é muita gente. É um grande exército. Mas o Senhor, ele chama a atenção de Gideão para algo muito interessante. No versículo 2, o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Aqui é o propósito pelo qual Deus faz a revista nas tropas e determina qual ou quantos deles irão para a batalha. Qual é o propósito de Deus? Agora, é interessante que a gente observa que somente aqui nesse episódio é que Deus faz essa ponderação. Porque nós tivemos lá Débora e Baraque, que foram com o exército lutar, Deus deu a vitória, mas Deus não fez essa menção. Foi como Eude também, que matou lá o rei, e depois reuniu o exército, mas não há feito essa menção. Mas aqui em Gideão, Deus faz essa menção. O plano de Deus de que o povo não se gloriasse, não se ensoberbecesse com a ideia de que, por eles terem um exército grande, eles seriam vitoriosos, achando que a sua própria força é quem garantiria a vitória. E aí Deus disse. Agora é interessante isso. Esse povo aqui de Gideão, essa geração que estava com Gideão, nós observamos que, observe as gerações, quando vieram os juízes, você vê que eles tiveram paz durante 40 anos, tantos anos, e nisso as pessoas vão morrendo, vão envelhecendo, vão passando de gerações. E aqui uma geração em Gideão, se você analisar com Débora e Baraque, eles tiveram paz durante 40 anos. Foram 40 anos ali. Então aquela galera que lutou ali com Baraque e Débora, 20 anos, quem tinha 20 anos, quem tinha 30 anos, quem tinha 40 anos, mas quem tinha 30 anos, depois de 40 anos já tem 70, ou já partiu para a eternidade uma boa parte. Uma nova geração veio, uma nova geração surgiu. E essa nova geração, essa geração que está com Gideão, de alguma forma, Deus sonda o coração, Deus sabe o coração. Então, o cuidado e o alerta de Deus, deles não entrarem nesse sentimento de que eles, por terem um exército grande, que não era maior do que o exército dos midianitas, mas era um exército grande, então, com essa força militar, eles, ganhando a batalha, poderiam dizer, não, que nada, esse livramento não foi Deus, fomos nós mesmos, ou seja, levaria-os a se entregarem novamente ou se dedicarem aos deuses,
levaria-os a viver o comportamento do desejo deles e da vontade deles, e como eles assim desejassem viver a realidade que mais os atraía, era viver conforme os povos daquela época, ou daqueles que estavam ali, que não foram expulsos, e servindo aos outros deuses. Mas Deus coloca prontamente: tem gente demais aí com você, a fim de que vocês não ganhem e não se gloriem, dizendo que a sua força ganhou a batalha. Então Deus diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Todos aqueles que, nas versões talvez esteja dizendo, aqueles que estiverem, tem alguma versão diferente aí? Está como? Os covardes, os tímidos. Aqui diz tremendo de medo. Não é só aqueles que estão com medo, são os que estão tremendo de medo. São os covardes, Então Deus diz: olhe, vai aí, diga, quem for covarde, tremendo de medo, pode voltar. Resultado: de 32 mil, só sobraram 10 mil. Sobraram 10 mil. Então Gideão viu aqueles 22 mil homens, uma força militar indo embora, voltando para as suas casas. Mas aí Deus fala para Gideão, no verso 4: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarem com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então Deus faz uma nova prova, faz uma nova revista na tropa. Mande-os à beira d'água, às margens da água, porque eu é quem vou determinar quem irá com você. Aquele que eu disser que vai, esse irá. O que eu disser que não vai, esse não irá. Então Deus, Ele é quem estabelece, Ele é quem determina aqueles que farão parte do exército, que estarão juntos com Gideão para a batalha, para a luta. Então, aqui nós vemos Deus estabelecendo as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas que Ele mesmo escolheu. É claro, irmãos, detalhe, é claro que, por exemplo, esses 22 mil que voltaram, depois os outros também que vão voltar, ali foi Deus que interviu na situação, agiu na vida deles, para que eles voltassem, porque Deus ia dar vitória com poucos. Não significa que esses que voltaram, eles foram desprezados ou desprezíveis. Depois, eles continuaram e seguiram juntos. Mas aquele momento ali, para a batalha, daquele momento, para o primeiro momento da batalha, para mostrar que era Deus quem está dando a vitória, Deus fez toda essa revista e toda essa seleção. Depois nós vamos ver que Gideão, ele convoca as tribos, Naftali, de Manassés, para irem perseguir os povos de Hebron, que faz parte de Judá. Ele convoca aquele povo, aquele batalhão, para ir em perseguição aos que estavam em fuga. Então, esse é o momento que Deus agiu, como Ele agiu no orvalho, Ele agiu na vida das pessoas, para que elas ali estivessem com medo e voltassem. E também agiu nesse segundo propósito aqui, para que aqueles que foram às águas,
eles também tomassem ou bebessem água de forma que Deus colocou para que voltassem. Tá? Então, qual foi a segunda prova que Deus fez para que ele selecionasse os que iriam ficar? Deus manda ele ir às águas e ordena que eles bebam água. Imagine só, beber água vai determinar quem vai e quem não vai. A forma que a pessoa beber água vai determinar se ela vai ou não. Como ela beber água, a forma, o jeito. O jeito que ela beber água vai dizer, você vai. Desse jeito que você bebe, você não vai. Então Deus colocou duas formas para ele levar o povo às águas. Então, duas formas que Deus colocou. O versículo 5 diz assim: assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Então Deus botou aqui duas formas: aqueles que bebem como um cachorro lambendo, e aqueles que se ajoelham para beber. Aqueles que bebem a água lambendo são aqueles que pegam a água com a mão e lambem. Os que se ajoelham são aqueles que se ajoelham na beira da água lá, se ajoelham e bebe ali na água, ok? Então os que pegam a mão, eles estão bebendo, mas sabendo o que está acontecendo. Os que bebem a água com a boca lá na água, não sabem o que está acontecendo, ok? Não tá, já viu o crocodilo? Já viu o crocodilo? O Discovery, esses canais. O crocodilo está lá embaixo da água lá, esperando só alguém beber água. Então, os animais que vão lá, bebem água assim. O crocodilo pega ali e já foi. Arrastou para a água, já era. Não tem mais escapatória. Vira lanche, vira almoço. Então, esses homens, eles foram homens que Deus colocou, aqueles valentes, os determinados. Os que estão alertas, que estão alerta. São esses que pegaram a mão com a água, pegaram a água com a mão e lamberam a água olhando o que está acontecendo, sem dar bobeira, ok? Mas os que baixaram a cabeça lá na água para beber, esses estavam fora da vigilância. Então, como bebeu a água, determina. Isso mostra o quê? Que nós temos que estar em vigilância. Temos que estar em vigilância. Temos que estar atentos a todas as coisas. Olhos bem abertos. E essa é a realidade. Aqueles que vacilam, que não estão atentos, eles são surpreendidos e acabam vacilando. Esses que beberam água, se ajoelhando, eles voltaram. Então, resumindo, ficaram apenas 300 homens. Apenas 300 homens foram aqueles que ficaram. No versículo 7 diz: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Deus disse: quem eu disser que irá, irá. Quem eu disser que não vai, não vai. Mande para casa todos os outros homens. Então, mandou para casa, ficando apenas os 300. Então, esses 300. Irmãos, por que ficaram os 300? Nós vimos a explicação de Deus. Para que eles não se gloriassem. Eles não dissessem: a nossa força nos deu a vitória. Será que isso não acontece também? O que é que Deus fez com Paulo?
Deus deu um espinho na carne dele, não foi? Por que Deus fez isso? Para que ele não se gloriasse. Né? Tem muitas situações que nós vemos Deus agir, a gente pensa com nós mesmos. Rapaz, eu, por mim mesmo, eu não conseguiria realizar essa ou essa situação. Era realmente, eu sei claramente que foi Deus quem agiu. Porque a glória pertence só a Deus. A glória é só de Deus. É Deus quem é digno, é Deus quem merece. Tudo na nossa vida é o que Paulo diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqueles que se ensoberbecem, que acham que podem, que fazem, que o seu conhecimento... tem gente que realmente é inteligente, que realmente estudou, tem inteligência e tal, mas se gloria da inteligência, achando que é ela que deu condições, ou tem dinheiro, ou tem fama, ou tem poder, e acha que é por ter essas coisas, Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo. Isso nos mostra claramente que nós temos que ter sempre um coração humilde, reconhecendo que a grandeza é de Deus. Amém? Aleluia! Se você ganha o seu salário no mês, não diga é o meu trabalho, é a minha força, não. Diga Deus. Amém? O que você recebe, a sua saúde, o dia que você teve, conquistas, diga, tudo é para a glória de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós dizemos, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Então, se vivemos para Deus, tudo na nossa vida que acontece, de livramentos, de ação, de respostas, é tudo para a glória de Deus. Amém? Então, Deus seleciona, diz Gideão, são com esses 300 homens. Agora imagine aqui, irmãos, ó. Deus, você vê que Gideão, ele já, lá, quando Deus o chamou, ele lá, olha, Gideão estava malhando o trigo do lagar, mostrando que ele não se deixou abater pela devastação da terra, mas também ele ficou receoso de a cabeça dele ir para a guilhotina, né? Ele ficou receoso, porque se ele está num campo aberto, cultivando, fazendo, malhando o trigo no caso, e vem aquela equipe de midianitas e pega ele ali de bobeira, ele ia sobrar, né? Então ele estava com medo, com receio de ser executado, foi malhar o trigo no lagar. Então Deus, quando o chamou, confirmou com a oferta, ele disse: Senhor, me espera aqui que eu vou pegar minha oferta, vou apresentar ao Senhor, para que ele desse ser aceito. Depois Deus vem ele faz a prova do novelo de lã, Senhor, novelo e tal, e Deus confirma ele, mas Deus ainda vê no coração dele ainda o receio, ainda vê a insegurança no coração dele, ainda vê ali o vestígio de estar ainda amedrontado. Mas não é à toa, meu irmão, não é à toa. Eles conheciam a tropa, o exército midianita, amalequita, os outros povos. Eles sabiam que era um grande exército. Eles sabiam, quando esse povo vinha, parecia um grande formigueiro que ocupava toda a terra. Então era um grande exército. Aí Deus faz a lista, faz a revista, Deus manda embora, fica só 300, ele olha, 300? Contra uma multidão? Meu, rapaz, é estreito, não é? É estreito. Só tem 300, eu tinha 32 mil, agora só tenho 300. A gente não vê aqui Gideão questionando. Senhor, ficou só 300, poxa, a gente não vê. Mas Deus já sabia o coração dele.
né? Então, essa segunda parte é Deus encorajando Gideão, dando a ele coragem, dizendo: rapaz, confie em mim, dizendo essa ideia que o Senhor está falando: confie em mim, porque a vitória é certa. Então, no verso 9 diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Olha só o que Deus falou para ele de madrugada lá. Deus o chamou, Deus o convocou para que ele fosse lá no acampamento ver o que estava acontecendo. Chame seu servo Pura e vá lá ao acampamento, e depois você vai ter coragem para enfrentar. Deus viu que ele ainda tinha um receio, e realmente 300 homens contra uma multidão é complicado, né? É complicado, mas Deus estava todo o tempo ali, mostrando para ele, e ali Deus deu uma evidência: vá, e vocês vão ouvir, você vai ouvir o que é que os midianitas estão falando. Depois disso você vai ter coragem, vai saber que a vitória vem de Deus. É diferente, irmãos, quando Deus está conosco. É diferente quando alguém tem a segurança de que Deus está presente, é diferente. Deus estava passando para ele a segurança: eu estou com você. Quando Deus mandou Moisés para o Egito libertar o povo das mãos de Faraó, Deus disse: esta é a prova de que você vai libertar o povo. Eu estarei com você, eu irei junto com você. Essa é a prova. Então nós, igreja, nós temos que entender essa bênção gloriosa do Deus Emanuel, Deus que está junto conosco. Deus mandou ele ir. Ele foi, pegou seu servo Pura, vamos lá, e foi e desceu. Vocês leram o capítulo 7, sabe o que foi que aconteceu, não sabe? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe o que aconteceu, vocês sabem, não sabe? Isso. Quando o Gideão vai lá, que ele chega, está aqui o registro, Gideão vê logo um midianita falando para o contra os midianitas, amalequitas. No versículo 20 diz assim: as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Imagine aqui, irmãos, ó. Irmãos, o que é que a gente vê aqui? Algo natural? Claro que não, não é algo natural. Se fosse algo natural, normal, era impossível isso acontecer. É como o povo dar 7 voltas por uma cidade fortificada, e depois gritar e as muralhas caírem. É natural isso? Não é natural. É natural aqui o que o Gideão está fazendo? Não, não é natural. 300 homens, 100 em cada lado, tocou a trombeta, quebrou os jarros, pela espada, pelo Senhor e por Gideão. A espada pelo Senhor e por Gideão. E isso fez com que todos ficassem apavorados e gritassem e fugissem. Deus agiu.
Agora, olha como é interessante. Eles foram logo depois da meia-noite. Hoje, não é como hoje. Hoje, meia-noite, tem gente na rua ainda conversando, batendo papo e tal. Tem luz elétrica, o poste tudo iluminado. Não, naquela época, 18 horas, já era hora de dormir. O dia já acabou, não tinha luz elétrica, era tudo escuro, tudo tenebroso. Então, 18 horas, o povo já está se ajeitando, está ali e tal, dorme cedo. Meia-noite já era um horário como para a gente 2 da manhã, 10 da madrugada. Era algo já bem, ou está tudo cansado. Quem está do exército, ou está na sentinela ou está dormindo. Então a multidão ali, a maioria estava dormindo. Só estava acordado quem estava nos postos de vigia, nas sentinelas. E ele foi, quando ele foi nesse horário, era o momento em que as sentinelas estavam trocando o posto da guarda. Agora, imagine só, esse povo já estava com esse sentimento, que Deus colocou o sonho naquele homem, mas era um sentimento que já estava no meio da nação, no meio do povo, o pão de cevada que derrotou e que derrubou e tudo mais. O que é que acontece? À meia-noite, tudo já, imagina um breu, tudo apagado, só a luz de tocha, assim, eventuais, e Gideão com seus 300, de repente, pega a trombeta e quebra jarro, imagine. E as tochas vindo de lá e gritando, espada pelo seu por Gideão. Imagine. O povo com medo acordando nessa tribulação. Imagine. Tem gente que quando acorda não tem nada, acorda já desespero, meu Deus. Já acorda desesperado, já acorda atordoado. É ou não é? Tem gente aqui que quando acorda, só misericórdia. Imagine você acordar num cenário de guerra, de desespero. Aquela multidão toda acordou, desesperada, atordoado. Pronto, Gideão veio matar todo mundo. A gente é um grande exército, está cercando a gente aqui. E vai pegar a gente de surpresa, matar todo mundo aqui, vamos morrer. Então, essa realidade, eles ficaram tão apavorados que Deus, tudo isso foi ação de Deus. O que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Eles ficaram desesperados e... Eles fugiram, mas... O que é que aconteceu? O que aconteceu, Natan? Andrei? Arthur? Você está aí fora por quê, filho? Entra. Eles acordaram desesperados, também. Rapaz, em vez de eu morrer lá por Gideão, vamos se matar. Então um ia matando o outro. O cara acordava no desespero, rapaz, e aí eles foram contra eles mesmos. E Deus fez com que eles estivessem nessa confusão e cada um ia matando um ao outro. Então houve essa matança entre eles mesmos, entre os próprios que estavam ali no acampamento. O versículo 22 ele diz: o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convoca os outros povos. Os israelitas de Naftali, de Azé e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Hebrom, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão
à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim. Irmãos, depois que isso aconteceu, fugiu uma... E eu botei lá também o Pix para poder fazer o transporte. Não esquece, tá bom? Então, 16h50 tem que estar aqui no Papilon. E lá vai começar 17h30. Então, lá no centro da cidade, lá na Graça, então é uma jornada. Temos que estar cedo para chegar lá cedo. Tá bom? Vai ser um tempo precioso, tempo especial. E estaremos desfrutando desse tempo em nome de Jesus. Tá bom? E domingo estaremos aqui juntos, reunidos em adoração e gratidão ao nosso Deus. Tá bem? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amém, Andrei. Amém, Andrei. Cadê você, filho? Vamos ficar de pé. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, de comunhão. Te agradecemos. Que possamos, Pai, desfrutar da bênção de Emanuel, o Senhor que está conosco. Gideão teve uma missão de vencer o inimigo. E o Senhor mostrou a ele que a vitória vem do Senhor. Nós temos uma missão. Nosso inimigo hoje é Satanás. E a nossa missão é alcançar o campo com o Evangelho. A vitória não está em nosso braço, mas está no Senhor. Que o Senhor nos guie, nos conduza para que, como igreja, possamos estabelecer o Teu reino nos campos vazios. Que o Senhor nos leve em paz nos nossos lares. Livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que solucionou todos os problemas da cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo, nos levando como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, será com todos vocês, toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Saúde seu irmão, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, os irmãos que acompanham pela internet. Deus abençoe.